os Estados Unidos sequestraram de novo. E dessa vez não foi um presidente eleito democraticamente de um país latino-americano, mas sim a pirâmide alimentar. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, da nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos e o que isso tem a ver com a soberania brasileira e com a invasão da Venezuela. Mas antes, solta a vinheta, Micael. Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nova diretriz estadunidense que veio com a pirâmide alimentar e o que isso tem a ver com o sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e com o guia alimentar para a população brasileira e a soberania alimentar da América Latina. E como eu sei que só aqui nesse canal você vai encontrar uma análise geopolítica da nutrição, eu já quero pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você gosta do meu canal e quer fortalecer financeiramente, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se, que é Camarada Luna. Você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso à área exclusiva de membros. E se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, também tem na descrição o link para você marcar uma consulta comigo. Agora, sem enrolação, vamos entender essa história? No dia 7 de janeiro de 2026, os Estados Unidos lançaram as suas novas diretrizes dietéticas, que vão nortear a alimentação da sociedade estadunidense pelos próximos 5 anos. Esse documento já começa se autoproclamando o mais significativo reset da política nutricional federal da história da nação estadunidense. E começa com nada mais, nada menos do que o slogan Make America Healthy Again, que na tradução livre seria fazer a América saudável de novo. Claramente repetindo o slogan da campanha eleitoral de Donald Trump, popularmente conhecido como MAGA, que seria uma abreviação de Make America Great Again, ou fazer a América boa de novo. Coincidência? É claro que não. A nova diretriz estadunidense foi lançada por Robert F. Kennedy Jr., secretário da Saúde de Trump. Um nome um pouco familiar, vocês não acham? E que obviamente traz inúmeras controvérsias. A nova diretriz dobra a quantidade de proteína diária recomendada, favorece o consumo de gorduras saturadas e fala sobre priorizar comida de verdade num país onde mais da metade das calorias diárias que seus cidadãos ingerem é proveniente de alimentos ultraprocessados. Além disso, não é aleatório que essas diretrizes tenham sido lançadas 4 dias após o sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso é pura estratégia. E o que a diretriz norte-americana tem a ver com a soberania alimentar da América Latina? Tudo. Nesse vídeo a gente vai entender o que é essa nova diretriz, qual é o seu viés político, quem está por trás dela e, por fim, mostrar que o nosso guia alimentar brasileiro é muito mais completo e mais importante do que qualquer documento Yankee. Então vamos começar entendendo o que é uma pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar nasce em 1992, assim como eu, como uma ferramenta para orientar sobre alimentação, sendo muito utilizada nas salas de aula e por profissionais da área da saúde. Em 1995, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos começa a publicar guias e diretrizes a cada 5 anos. Iniciativa essa que não partiu de nenhum órgão de saúde estadunidense, mas sim dos seus ruralistas, o que já diz pra gente que algo de errado não está certo. Já no final da década de 1980, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos decidiu criar um símbolo que resumisse as orientações nutricionais para a população. E a pirâmide alimentar foi escolhida entre centenas de desenhos por apresentar melhores resultados em comunicar moderação e proporcionalidade. E como eu sempre digo que comer é um ato político, obviamente a política ia interferir na saúde como sempre. Antes do lançamento da pirâmide alimentar dos Estados Unidos, o lobby dos produtores de carne e laticínios estadunidenses conseguiu retardar o lançamento da diretriz por mais de 1 ano. Além disso, garantiu que as orientações oficiais mantivessem um alto consumo desses alimentos. As grandes corporações, aliás, nunca esconderam que gostam de uma pirâmide alimentar. Mas o que a pirâmide fez de fato?
determinou que consumíssemos mais carboidratos, que as proteínas fiquem num nível intermediário e que se evitasse a ingestão de gorduras. Dali por diante, a pirâmide se tornou altamente difundida e uma ferramenta clássica de representação alimentar. Aqui no Brasil, ela chegou no ano de 1999, numa adaptação feita pela professora Sônia Tucunduva, da Faculdade de Ciências Públicas da USP. E embora ela não tenha sido adotada oficialmente pelo governo, ela esteve presente em vários documentos públicos. E é, de certo modo, uma tradução ilustrada do nosso Guia Alimentar de 2006, que foi o precursor do nosso Guia Alimentar atual, que é o lançado em 2014. Porém, com o tempo, a pirâmide se tornou uma ferramenta ultrapassada e acabou caindo em desuso. Houveram, inclusive, estudos para entender o motivo pelo qual a pirâmide não estava tendo uma boa aceitação pela população. E descobriram que os principais motivos que contribuíram para esse cenário foram que as pessoas pensavam que os alimentos que estavam no topo da pirâmide eram os que deviam ser priorizados e que os da base deviam ser evitados. E as pessoas também não entendiam o conceito de porção que tinha nessa pirâmide alimentar. E, no geral, acabavam consumindo quantidades maiores do que aquelas recomendadas na diretriz. Além disso, os pesquisadores concluíram que as pirâmides alimentares não dão conta de representar as diferenças culturais, sociais e ambientais da alimentação. Fora isso, a pirâmide também não leva em conta algo essencial na alimentação, que é o grau de processamento dos alimentos. E é aí que a coisa complica. Porque assim a pirâmide acaba sendo uma ferramenta reducionista, que reforça a lógica de que alimentos de forma isolada são bons ou maus. E ainda coloca numa mesma caixa alimentos que são muito diferentes entre si, como os alimentos in natura e os alimentos industrializados. E por conta de todos esses fatores, ela não era mais utilizada, até agora. O que demonstra, entre outras coisas, que a sua função declarada pode ser de promover a saúde e prevenir doenças, mas a sua função real é política. E ela está sendo usada, nesse caso específico, como uma ferramenta de soft power, que é quando um país utiliza a cultura ou políticas públicas para conquistarem poder e prestígio sem o uso da força. Pode ser um filme, uma série ou, nesse caso, uma política pública. Uma nova diretriz alimentar que não diz apenas o que comer, mas quem manda no mundo hoje. Agora vamos falar especificamente sobre a nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos. Essa nova diretriz estadunidense vem para desbancar o modelo anterior, que estava vigente desde 2011 no país. Conhecido como My Plate, é um gráfico em forma de prato que mostra as proporções ideais de cada grupo alimentar para uma alimentação saudável. E nesse modelo, o lobby dos produtos lácteos continuava lá, com a recomendação de que as pessoas tomassem um copinho de leite durante as refeições. Já a nova diretriz é apresentada como um retorno ao básico, seguindo o slogan Comer Comida de Verdade. No documento, o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e o secretário da Agricultura, Brooke L. Rollins, diagnosticam uma emergência na saúde, com mais de 90% dos gastos em saúde dos Estados Unidos indo para o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes e a hipertensão. Mais de 70% dos adultos estadunidenses estão com sobrepeso ou obesidade e quase 1 a cada 3 adolescentes entre 12 e 17 anos tem pré-diabetes. O documento ainda ressalta que a diabetes tipo 2 tem desqualificado um grande número de jovens que se inscrevem para o serviço militar, prejudicando a prontidão nacional e cortando um caminho histórico para a oportunidade e mobilidade ascendente. Ou seja, a nova diretriz está de mão dada com a lógica belicista de guerra do Donald Trump e com a noção de que é preciso criar um país com um exército de super soldados. Segundo o documento, a responsável pelo cenário atual seria a dieta americana padrão,
cheia de alimentos ultraprocessados e somada a um estilo de vida sedentário. E a solução proposta é a nova diretriz. Porém, a gente vai ver aqui que essa nova diretriz não é tão diferente da diretriz anterior. E se a diretriz anterior era parecida com essa e o problema continua sendo a dieta americana padrão, o problema não é a dieta americana padrão. E sim que as pessoas não estão conseguindo seguir o que é recomendado nas diretrizes, por inúmeros fatores. Alta oferta de alimentos ultraprocessados, ou com nenhuma oferta de alimentos in natura ou minimamente processados, desigualdade social extrema, falta de tempo para preparar suas refeições. A dieta padrão americana não é culpa dos seus cidadãos, mas sim do capitalismo. E quais são as principais diferenças entre a recomendação anterior e essa de agora? A primeira diferença foi o aumento na quantidade de proteínas diárias. Com o lema Priorize proteínas em todas as refeições, a nova diretriz recomenda a ingestão de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso diariamente. Valor bem maior do que o recomendado pela OMS, de 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso, que já seria o suficiente para suprir as suas necessidades fisiológicas. Para eles, a recomendação anterior é apenas para evitar a deficiência, e não para otimizar a composição corporal e resiliência metabólica nas diferentes fases da vida. Só que, diferente do que a gente vê por aí, comer mais proteína não significa necessariamente ter mais saúde. Muito pelo contrário, consumir proteína em excesso pode levar a alteração na microbiota intestinal, sobrecarga de rins e fígados, entre outros inúmeros efeitos colaterais. Além disso, a gente não pode deixar de reconhecer que essa nova diretriz pode ser considerada como um potencializador de discursos extremistas de dietas da moda, como a dieta carnívora, a dieta da selva e a dieta ancestral. Mas apesar desse discurso poder ser cooptado por essas pessoas, a nova diretriz não defende isso. E quem está defendendo que a nova pirâmide alimentar está de acordo com esse tipo de dieta da moda é porque não leu absolutamente nada desse documento. Agora, falando das gorduras, o texto defende que a discussão sobre as gorduras precisa sair dessa dualidade de gorduras saturadas versus gorduras insaturadas, e passa a considerar que a gordura vai chegar no prato do cidadão. E o relatório mostra que o maior problema são as gorduras provenientes dos alimentos ultraprocessados, sobretudo os óleos refinados. A tese é de que a orientação atual devia ser mais baseada em alimentos e menos baseadas em bater metas de macronutrientes, o que coincidentemente se alinha com o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ao mesmo tempo, ela critica o efeito colateral histórico de perseguir alimentos com baixo nível de gordura saturada, especialmente via produtos ultraprocessados, como, por exemplo, você escolher um leite desnatado, que apesar de ter sido retirado a sua gordura, ainda vai conter açúcares e aditivos para reconstituir a textura do leite e melhorar sua palatabilidade. Ou seja, ao invés de você tentar escolher ultraprocessados com menor índice de gordura saturada, é melhor você diminuir a quantidade de alimentos ultraprocessados da sua alimentação, o que também se alinha com o Guia Alimentar para a População Brasileira. No contexto estadunidense, isso diverge das diretrizes anteriores, porque reorienta o foco da dieta para a redução dos ultraprocessados, ao invés da troca de gordura saturada por insaturada. Mas apesar desse pano de fundo, as novas diretrizes não mudam a quantidade recomendada de gordura saturada. O teto segue sendo 10% da energia diária. Na prática, o efeito mais concreto é um convite para reduzir a quantidade de ultraprocessados na alimentação, mais do que lançar qualquer libertação da gordura saturada, como o próprio documento preconiza. Por isso, manchetes alarmistas que colocam como se o Trump colocasse um fim à guerra contra as gorduras saturadas não passa de clickbaits que simplificam o debate técnico, distorcendo o que efetivamente mudou e confundindo o público-alvo. Outra coisa que se debateu muito foi a quantidade de carboidratos. Muitas pessoas podem ter visto a imagem da pirâmide alimentar invertida e se questionado sobre a quantidade de carboidratos, que estão logo na base da pirâmide invertida.
E ao contrário do que certas pessoas estão dizendo por aí, a nova pirâmide alimentar não exclui os carboidratos de uma alimentação saudável. Ela apenas faz uma distinção quanto à qualidade desses carboidratos. Além disso, ela reforça que mais da metade da ingestão de carboidratos dos estadunidenses vem de carboidratos refinados, de baixíssima qualidade, como os refrigerantes e os grãos refinados presentes em alimentos ultraprocessados. E a proposta da nova diretriz é que as pessoas prefiram carboidratos de melhor qualidade, definidos como alimentos minimamente processados, ricos em fibras, como as frutas, os vegetais, os feijões, as leguminosas e os grãos integrais, desestimulando esses carboidratos altamente processados que representam boa parte da alimentação dos estadunidenses. O objetivo, portanto, não é demonizar os carboidratos, nem prescrever dieta low carb para todo mundo, mas separar os alimentos integrais ricos em fibras dos produtos adoçados e refinados que dominam os mercados. Ou seja, mais uma vez uma estratégia presente no nosso guia alimentar para a população brasileira. A nova diretriz também remove o limite de álcool, retirando a recomendação da diretriz anterior para limitar o consumo de álcool, uma vez que hoje a gente sabe que não existe dose segura de consumo de álcool. Apesar disso, a nova diretriz estadunidense só diz para consumir menos álcool. Será porque eles têm lobby com as empresas desse setor? Fica aí o questionamento. Além disso, a nova diretriz tem foco total no indivíduo e silêncio sobre o sistema. A linguagem da nova diretriz é totalmente focada por um discurso individualista e meritocrático, onde as escolhas individuais são um caminho para a comida de verdade. O que desconsidera completamente o cenário atual do país, lotados de regiões de desertos e pântanos alimentares nas periferias pobres do país, onde há pouca ou nenhuma oferta de alimentos in natura ou minimamente processados, que seriam a tal comida de verdade. E como eu já falei, a política ia se infiltrar aqui também. Então vamos entender um pouco como é que esse documento foi elaborado e se tem conflito de interesses aí. Sempre que uma nova diretriz é lançada, algumas etapas precisam ser cumpridas para garantir confiabilidade e segurança, como a nomeação de um comitê consultivo independente, revisão de evidências e publicação das diretrizes por parte das agências federais. O papel do comitê consultivo é traduzir essas diretrizes técnicas para uma linguagem acessível e didática para a população. No governo Biden, havia sido lançado um relatório que não era bem uma diretriz. Era mais um mapa do que o comitê considerava que a ciência suportava, com ressalvas sobre os limites do corpo de evidências, generalização e qualidade metodológica. Nesse relatório se trabalha com a equidade em saúde, como uma forma de entender para quem que essa evidência vale, quem não está representado nos estudos e como as representações podem ser implementadas e aplicadas em contextos socioeconômicos e culturais diferentes. Já o relatório elaborado no governo Trump é um documento paralelo, que se propõe a ser um olhar alternativo para as mesmas evidências. Ao invés de continuar o trabalho do comitê consultivo anterior, ele funciona como um documento que contesta o documento anterior, revisando temas centrais, selecionando prioridades ao seu bel prazer e oferecendo uma leitura que se apoia fortemente em ensaios clínicos e uma abordagem completamente individualista que muda o foco do debate para o indivíduo e não para a sociedade. Além disso, ambos os relatórios apresentam associações com a indústria farmacêutica e também com os setores de carnes e lácteos, mostrando um claro conflito de interesses. No entanto, o relatório do Trump parece mais marcado por vínculos com a cadeia de alimentos tradicional, como a de carnes, lácteos e também de cereais, enquanto o do governo Biden parece concentrar mais relações com a indústria farmacêutica e com empresas de ingredientes alternativos como o plant-based. E a nova diretriz também não faz nenhuma crítica aos subsídios bilionários do governo Trump às indústrias do milho e da soja, que são a base dos alimentos ultraprocessados.
Agora a gente vai entrar para falar mais sobre política, porque o momento geopolítico que isso aconteceu não foi por acaso. Aqui a análise deixa de ser só nutricional e passa a ser geopolítica também. Não é coincidência que a nova diretriz tenha sido lançada no dia 7 de janeiro, apenas 4 dias depois da CIA ter sequestrado o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para desestabilizar um governo que desafia a hegemonia estadunidense na América Latina. Ou seja, foi uma operação em dois frontes. Enquanto o hard power, a violência, age para derrubar governos insurgentes, o soft power é acionado imediatamente. A mensagem da nova pirâmide alimentar é: nosso governo está em crise, mas a culpa é da dieta padrão estadunidense do cidadão americano. E a solução é individual, é a comida de verdade fornecida pelo nosso agronegócio. Narrativa que fortalece esse nacionalismo interno e o movimento MAGA, enquanto justifica a invasão externa para garantir nossos interesses, e a saúde vira uma bandeira para o projeto imperialista de poder do Trump. Agora vamos falar um pouquinho mais de quem é Robert F. Kennedy Jr.? A nova diretriz alimentar estadunidense foi assinada por ninguém mais, ninguém menos do que Robert F. Kennedy Jr., que tem 70 anos, é advogado e foi nomeado por Trump para ser o secretário de saúde. Robert F. Kennedy Jr. é filho do senador assassinado Robert F. Kennedy e sobrinho do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Esse Nepo Baby é mais uma figura controversa do governo Trump, sendo conhecido popularmente por ser um ativista anti-vacina e teórico da conspiração, que não tem qualquer credencial em saúde pública ou nutrição. Me deu até um déjà vu aqui do Pazuello sendo ministro da saúde na época da pandemia sem ter uma graduação em saúde. A indicação do Kennedy foi um escândalo político, exatamente por ele ser essa figura bastante controversa. Além disso, o Kennedy já teve suas contas no Instagram excluídas por compartilhar frequentemente informações falsas em 2022. Além disso, o Facebook e o Instagram removeram as contas do grupo anti-vacina criado por ele, chamado Children's Health Defense, ou seja, a defesa da saúde das crianças. No mesmo ano, ele invocou a Alemanha nazista durante um discurso anti-vacina em Washington. Bom, me parece que colocar um negacionista científico à frente da principal diretriz alimentar de um país é muito mais do que um mero conflito de interesses. É uma declaração de que a ciência nos Estados Unidos está subordinada à ideologia. E a pirâmide alimentar que ele assina carrega essa marca. É um documento que rejeita o consenso científico internacional em favor de uma agenda política particular. E para surpresa de um total de 0 pessoas, dias depois da publicação da nova diretriz estadunidense, o Donald Trump resolveu sair da Organização Mundial de Saúde. Para a gente ver que os Estados Unidos não é um exemplo de saúde para ninguém do mundo, nem para sua própria população. Enquanto os Estados Unidos lançam uma pirâmide alimentar enviesada e individualista, o Brasil possui desde 2014 o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é ovacionado internacionalmente. E a diferença entre o guia e a pirâmide alimentar nova dos Estados Unidos é abissal. O nosso guia classifica os alimentos pelo grau de processamento e não pelos seus nutrientes. O guia não fala de proteínas, carboidratos ou gorduras. Ele classifica eles pelo grau de processamento em minimamente in natura, processados e ultraprocessados, além dos ingredientes alimentares. A base que o guia recomenda é que a nossa alimentação seja principalmente de alimentos in natura ou minimamente processados. Além disso, ele recomenda evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados. É uma diretriz clara que ataca diretamente o cerne do problema do modelo alimentar industrial capitalista. Além disso, o nosso guia ele tem um reconhecimento do contexto alimentar e social. Diferente da diretriz estadunidense, o Guia Alimentar para a População Brasileira não ignora as desigualdades sociais. Ele cita explicitamente os desertos e pântanos alimentares e também toca em temas como o tempo de cozinhar, a comensalidade e a publicidade de alimentos que a gente vê por aí.
Ele entende que a alimentação saudável é um direito humano, mas que ele depende das condições materiais de cada indivíduo. Além disso, o nosso guia tem a soberania alimentar como um princípio fundamental. Ao priorizar os alimentos in natura e minimamente processados, ele também fortalece a culinária alimentar brasileira, a agricultura familiar, a biodiversidade local e a cultura alimentar do nosso país, que é tão vasta. Ele é um escudo contra a padronização cultural alimentar imposta pelas grandes corporações transnacionais de alimentos. É um documento que pensa a alimentação como um sistema ecológico, social e político, não como uma mera soma de escolhas individuais. Além disso, ele é digital e de graça de acesso para toda a população brasileira. Então, terráqueos, eu espero que a resposta ao título desse vídeo esteja clara. Que o que a nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos, o sequestro do Maduro e o guia alimentar para a população brasileira têm em comum é que são todas peças no mesmo tabuleiro geopolítico. A nova pirâmide alimentar estadunidense é o soft power de um império que, enquanto sequestra presidentes latino-americanos, prescreve uma dieta hiperproteica e negacionista para sua própria população que está em crise. É um projeto de poder que vai do prato ao Estado. E a nossa luta aqui na América Latina deve ser para a gente garantir a nossa soberania alimentar. E o Guia Alimentar para a População Brasileira faz isso muito bem. Ele não é apenas um manual de nutrição. Ele é a prova de que o Brasil deve e pode criar diretrizes muito melhores do que os Estados Unidos, baseadas na nossa realidade, na nossa vivência, na nossa ciência, no nosso compromisso com a justiça social e com a soberania dos países latino-americanos. Então, gente, foda-se a pirâmide alimentar dos Estados Unidos. Aqui é Guia Alimentar para a População Brasileira, porra. Feito por realmente cientistas qualificados da USP que estudaram anos para construir um guia que é foda. Então vamos parar de vira-latismo, por favor? E se você entendeu que a luta por uma comida de qualidade também é uma luta política, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não viu o outro vídeo ensaio que fala sobre capitalismo, fome e obesidade serem ambas faces de uma mesma moeda, eu vou deixar o card para você assistir também, assim que terminar esse aqui. E se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se o meu trabalho faz sentido para você, tem o Pix aqui na tela. Também tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição. Você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros, ou você pode marcar uma consulta comigo se estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação. É isso, muito obrigada, até o próximo vídeo e viva a soberania da América Latina. Até a vitória!